Boa tarde a todos os colegas. Né? Eu sou Luciano Cassiato, do Centro de Computação Unicamp, e falarei um pouco sobre data center, resultados de experiências, pós-consolidação e virtualização dos servidores. Esse é um projeto que vem vindo do Centro de Computação há um bom tempo, né? Onde que a gente começou a trabalhar em melhorar a qualidade dos nossos serviços e atender melhor a Unicamp. Okay? A apresentação será uma introdução, mas um pouco da história do Centro de Computação, antes da consolidação, a consolidação assim, após a consolidação e resultados alcançados. Okay? Bom, o Centro de Computação é responsável pelo data center corporativo, né? Onde que ele controla a administração dos sistemas administrativos e acadêmicos, e também hospeda serviços das unidades e faculdades, né, por contar com uma estrutura aí confiável e de alta disponibilidade. Né? É lógico que é hospedagem dentro das regras que estão no Centro de Computação. Okay? Consolidar um data center, né, é um processo complexo, você tem que ter muita clareza na que você vai fazer e objetividade. Né? Quando falamos em consolidação, vocês têm que lembrar que qualquer coisa do data center pode ser consolidada. Né? É lógico, claro, que a gente lembra que a primeira consolidação que vem à cabeça são os servidores, mas para consolidar servidor, para consolidar storage, para consolidar redes, aplicações, né? Vamos ter milhares de aplicações, você pode transformar em uma, duas aplicações. Né? E isso a gente estudou bastante, né? E para chegar no ponto do que seria consolidado. Né? E a virtualização dos servidores, basicamente, é você maximizar os recursos computacionais. Né? E uma boa notícia sobre isso, que utilizando a virtualização, realmente isso é factível e realmente isso melhora a utilização. Onde que a gente sabemos que utilizamos em máquinas normais, com sistemas operacionais, 15%, né, chegamos a utilizar 80%, 85% dos recursos computacionais utilizando a virtualização. Isso é real e isso acontece no nosso dia a dia. Okay? Então, apresentaremos a seguir os resultados de experiências adquiridas nesse processo de consolidação e virtualização na Unicamp. Bom, um pouquinho da história do Centro de Computação, né? Temos que colocar, afinal de contas, temos bastante história a contar, né? 45 anos de Centro de Computação. Começamos lá atrás com o IBM 1130, o PDP-10, Cobra, VAX. Muita gente trabalhou aqui com essas máquinas, né? Eu sou bem mais novo, não trabalhei com isso, não. Aí temos aqui o IBM 3090. 9021 foi justamente na época do downsize, né? Onde começou as máquinas a E3000, né? Os R50 aqui, IBM, que é RS6000, que trabalha, e a nossa querida amiga Obelix, que até hoje só lembra de cluster Obelix, né? Sistemas Obelix, né? Obelix é uma maçã E5000, né? Todos os sistemas estavam dentro dessa máquina, né? E serviços de e-mail, serviços de sistemas de informação na época ficavam dentro desse equipamento, né? Vocês podem perceber uma coisa interessante na história, que é o seguinte, né? Uma maquinão, né? Um mainframe, outra máquina, algumas maquininhas, né? Aí quando chegou na época de 2000, aconteceu o seguinte, isso daqui não estava previsto, né? Vou voltar aqui. Olha só o que aconteceu, parece que vocês nunca viram isso, né? O nosso data center começou a crescer, e com a queda justamente dos valores das máquinas também, e começamos a montar a máquina, começamos a integrar a máquina com o Senec, né? E comprar essas máquinas montadas, chegamos a um contexto bastante grande de máquinas, tanto máquinas montadas pelo Senec, como máquinas de alguns fabricantes, né? De alguns nomes meio estranhos que passavam na licitação, e a gente tem que acabar adquirindo essas máquinas, né? Então chegamos aí a um conjunto bastante grande de máquinas, sem padronização nenhuma, né? Gastando bastante eletricidade e tudo mais, ok? Bom, o Data Center Unicamp em 2000 e 2009 hospedava cerca de 160 servidores físicos, né? Sendo que uma boa parte dele com fontes redundantes, fontes de 450 watts, né? Outras eram vários desktops também, né? As plataformas que tinham na época eram PowerPC, tinha a plataforma x86, SAM, OpenVMS, né? E OpenVMS no caso das Alpha Disk, ok? Então, estávamos realmente com bastante equipamento, lembrando sempre o seguinte, um serviço por máquina, basicamente, né? Então era a quantidade de serviço. Aqui antes da consolidação que tínhamos, alta complexidade, né? Realmente
quantidade de máquinas, quantidade de serviços que tínhamos, com a difícil administração, já que cada máquina tem a sua senha de root, os seus usuários, os seus acessos totalmente independentes em seus discos locais, né? Então não tínhamos isso daí centralizado somente no lugar, onde dava um problema, tinha que ir diretamente nele. Os níveis SLA, até né, em 2008, estava começando isso a pegar, né? Mas a gente atendia dentro daquilo que era possível na época, né? Mas não era a que a gente queria atender em nível de disponibilidade para o nosso cliente, que seria o caso Unicamp, né? Ao custo que a gente tem eletricidade, refrigeração, espaço físico, né? E principalmente, isso todo mundo passou, né? Quebra na máquina. Uma hora quebra o disco, uma hora queima a fonte, uma hora queima a memória e passamos a montar máquinas e arrumar máquinas. E pior, desmontar uma e montar outra para funcionar, né? Acho que todos aqui já passaram por essa situação, né? Então essa era a nossa questão que tínhamos na época, com 160 máquinas aí para estar trabalhando. Em questão, dando uma olhada geral do que era, né? Tinha poucas porcas gigabits para estar trafegando informação. A maioria das máquinas era 10 ou 100 megabits por segundo. As suítes não eram redundantes, né? O armazenamento, basicamente, era armazenamento local, com DAS, né? Direct Attached Storage. Né? 40% dele que tinha uma RAID lá para fazer uma tolerância a falhas, né? RAID 1, RAID 10 ou RAID 5. Né? Não existia nenhuma forma de padronização, nem para hardware, nem para software, nem para rede. Né? Ou seja, qualquer sistema operacional de todos os sabores, né? Qualquer tipo de hardware de todos os sabores, qualquer placa de rede de todos os sabores, e assim por diante. Né? E levando em consideração um serviço para o servidor físico. Né? Até tentávamos colocar 2 serviços, mas a gente não dava. Isso é interessante que aí eu usava 30%, 25%, 15% só do processamento dessas máquinas. Bom, a partir daí, então, em 2008, né, um processo que veio andando, a gente sabe que é anterior a isso daí, mas em 2008 conseguimos comprar nosso primeiro storage, né? Esse storage justamente era para começar a realizar a consolidação a nível de armazenamento, né? E sabemos que virtualização, sem armazenamento centralizado, é um item também que não é muito legal e não está funcionando bem. Em 2010, compramos a nossa primeira Braid Center, né, e o software de virtualização. Em 2011, a segunda Braid Center, software de virtualização, até para ter a contingência da disponibilidade de ter mais uma Braid, né, para estar trabalhando as duas em conjunto, ou troca de lâminas, né, lâminas sendo elas cada servidor, né, e em 2011 também a compra do primeiro storage de backup, né, que justamente vai estar possibilitando aí fazer alguns backups de unidades, algumas coisas que vai estar expandindo. Dentro dessa estrutura aqui, é uma estrutura bastante complicada. A gente sabendo para aquisição, via licitação, via processo de estudo e tudo mais, e isso daqui dá muito trabalho, sabemos disso, né? Então, assim, foi bastante complicado, mas valeu a pena a gente estar chegando nessa estrutura atual do centro de computação. Aqui temos, então, nossa história de MC, tá? Hoje é um CX380, ok? Agora, vindo a migração, agora passando para CX4 960, tá? Então vai melhorar um pouco mais a questão aí de performance e armazenamento também, né? Nossas Braid Centers são duas Braid Center IBM, né, modelo H, né, com lâminas HS22 e HS23, ok? Nosso sistema de virtualização, só virtualização é o VMware. Na época foi o melhor que encontramos e tivemos assim uma boa experiência com o VMware. Realmente, para quem que precisava, para nível de data center, ele é muito estável e faz muito bem e padroniza realmente a capacidade de virtualização e também maximiza a utilização dos recursos, né? MC como storage, a IBM que será a plataforma do nossas Braid Center, né? Intel, porque só temos processadores Xeon. Isso é um dado bastante importante para quem mexe com virtualização, vai mexer, principalmente se for com VMware. E trabalhando em uma família Intel, você consegue montar clusters. Se eu vim com plataforma AMD, por exemplo, não consigo ter o mesmo cluster com as duas, sem ter uma alteração com perda de qualidade das virtualizadoras, né? Então, até agora, pelo menos, tem uma estrutura com duas Braid Centers, totalmente Intel, com MC. Eu acho que assim, é um mundo bastante legal e que está ajudando bastante a gente aí a consolidar. Bom, daquela consolidação que tive na figura anterior, após a consolidação temos o quê? A suite core, a suite de distribuição, onde chamamos ela de suite de distribuição, onde são duas suítes para ter redundância de suítes no ambiente de virtualização. Fizemos link aggregation entre elas, né, sabendo que cada Braid tem um conjunto de 4 suítes Ethernet, com 4 portas gigabit, e duas suítes Fiber Channel, com portas de 4 e 8 gigabits por segundo, né?
onde tem um link aggregate chegando a cada braid chegando a 16 gigabits por segundo entre a sua distribuição e a braid. Ou seja, tem um espaço bastante grande para a gente conseguir compartilhar os recursos e criação dos recursos na rede, né? E a ligação dela justamente com o Switch Fiber Channel no modelo SAN, ok? Então temos aqui o SAN, temos as braid centers, temos a virtualização e temos uma estrutura redundante em questão das switches virtuais. Muito mais vai ser feito para frente, né? Agora, principalmente com a troca de reitor aí, que conseguir fazer essa parte da rede, acho que todo mundo tem o sonho, né? De melhorar a rede, melhorar o backbone, eu acho que é interessante até para a gente conseguir nessa caminhada, né? E a gente que está com interesse de, no futuro, quem sabe, ir para a nuvem, né? Lembrando que daquele monte de máquinas chegamos a essa consideração. Já está muito melhor, né? Ficou muito mais bonito, muito mais fácil de administração, mais centralizados os equipamentos, né? Para fazer esse trabalho, ok? Bom, a padronização, isso é importantíssimo para quem, principalmente suporte, né? Antigamente tinha todos os sabores de Linux, todos os sabores de Windows, né? Então, a padronização que fizemos centro de computação foi o seguinte: máquina virtual que entra tem que ser CentOS Linux, tá? Ou Red Hat no caso de softwares que precisam homologar, que precisam de homologação do sistema operacional, né? Então é o Red Hat no pago e CentOS no livre. Por quê? A gente fica especialista nele, um sistema operacional só unificado, em ter o maior controle dele do que ter um monte de distribuições, né? Windows Server, né? Que tem alguns sabores de Windows Server, normalmente 2008, até por 64 bits, e as máquinas basicamente a gente recomenda 64 bits para utilizar todo o poderio e recursos dos hardwares, ok? Lógico, claro que virtualização pode usar tanto 32 como 64, né? Mas já considera 64 bits, porque a gente consegue fazer uma expansão de memória quente, algumas coisas assim, sem 64 bits, né? A disponibilidade dela, a disponibilidade por cluster, né? Então, mesmo se der um problema em um servidor físico, que em virtualização a gente chama de host, mesmo esquema 1, a gente consegue subir do outro lado de forma automática, né? A maneira configurada hoje, a gente leva num teste de laboratório, isso nunca aconteceu na computação, é interessante, mas fizemos laboratório esse teste, demora de 3 a 7 minutos para voltar essa máquina no ar com todos os serviços, né? Isso no caso da pior desastre que acontecer dentro da virtualização. Não utilizamos para tolerância a falhas, que seria aquela quente, né? No caso da virtualização, por problema de processadores e também para a tecnologia de disco ser só TIC, né? No momento não ser interessante para a gente, né? A tolerância a falhas, temos agora em hardware, 2 braid center, modos configurados, com RAID e com todos os recursos. Software, só a virtualização, com toda a parte de alta disponibilidade configurada, com Heartbeat, com load balance de máquinas e tudo mais. Então ficou bem legal. A questão de rede, também duplicamos a rede, quadriplicamos cada braid center com 4 switches, né? Então assim, conseguimos garantir a tolerância a falhas em si, a contingência ficou bem legal. E a parte elétrica também melhorou bastante. Ela está sempre, até a última parada foi dar mais uma melhoria, para justamente ter disponibilidade total para atender a Unicamp, né? E esse item interessante, o último aqui, que é da tecnologia. Isso aqui em qualquer lugar pega bastante. E as pessoas gostam, e a gente tem isso também, acho que é bastante importante. O FIM Provision Hard Disk, não sei se vocês conhecem ele, isso daí é para economizar storage. Você, cada máquina virtual, o seu cliente, o seu usuário, vai pedir uma máquina virtual lá com 300 GB de disco. Todos pedem, né? 300, 500 GB, 400 GB, assim por diante. Com essa tecnologia, eu crio a máquina 300 GB, mas eu gravo no storage somente aquele que usa. E é engraçado que você pegar a máquina 300 GB, basicamente vai gravar uns 50 GB, vai, no storage. Então, efetivamente, ele ocupa no storage aquilo que foi realmente gravado na máquina virtual. Você faz uma provisão de 300 GB, mas você usa 30. Então você consegue colocar mais máquinas dentro do storage e do ambiente de virtualização. Okay? Então esse detalhe é bastante importante, eu percebo tanto aqui, e a gente conversando com o pessoal da USP também, eles adoraram essa tecnologia, eu acho que vai ajudar bastante. Bom, então, levando a consolidação dos servidores físicos, tinham 160 servidores, passamos hoje a 48 servidores físicos ainda, máquinas físicas, né? E 12 servidores físicos virtuais, que seriam as lâminas da Braid, né? Agora, um detalhe importante, mas mesmo com consolidação, por que essas 48 máquinas físicas aqui? Bom, uma parte dela é legado, né? Tem daquelas R50, tem algumas máquinas lá do pessoal do SIC,
alguns sistemas que não tem para onde ir. Enquanto não migrar para esse sistema, você vai ter esse hardware ainda, e todos aqui têm legado, com certeza, nas suas unidades. Outra questão também é o seguinte, existe algumas considerações, experiência própria nossa, até de utilização, é o seguinte, algumas coisas não é legal virtualizar, como por exemplo, máquinas que utilizam disco muito constantemente, não é legal virtualizar. Um exemplo disso daí é o seguinte, servidor de e-mail, o front-end e tal, essas coisas, o front-end é legalzinho, você pode virtualizar certinho, mas agora o mailbox não, mailbox, máquina física, acesso direto, fizemos o teste, temos máquina virtual, utilizando, mapeando o raw device, até para ter uma qualidade maior, mas realmente ele segura em relação se for uma máquina que está para estar instalada no hardware físico mesmo, né? Então são algumas considerações e são algumas marcas que estão aqui, mesmo novas, vai estar nesse conjunto justamente porque não atende a questão de virtualização. Outro dado importante também, por exemplo, banco de dados ou recursos que você pega e utiliza muita memória em cache, tá? Ele vai consumir essa máquina nas lâminas, né? Ele não vai consumir recursos. Agora deu um final aqui para mim, mas só último dado aqui bem rapidinho. São 12 hosts, lembra que o host são servidores, temos 144 máquinas virtuais hoje divididas em 4 clusters, 13 redes, segmentos de rede e 9 data store. Cada data store é um conjunto lógico das LUMs, ok? Chegamos ao fim, obrigado.